enfim, é uma... Oh, we are in progress. Entendi. We are. Ou pelo menos tentando. Eu não sei falar inglês, mas eu entendi o que ela disse. Esse deu para entender, né? Paloma e também a Janaína, agora nós começamos a gravar. Até então nós estávamos nos conhecendo. Aqui. Espera, deixa eu desligar a televisão, que eu estava vendo aí o que eu não vi de madrugada. Eu acordei maravilha. de madrugada, vi um bocado de bobajada, aí dormi e perdi o ouro da moça. Não, a menina é fantástica. Foi uma maravilha. Foi, não foi? Foi uma maravilha. E amanhã tem mais, ela está no solo. Ela amanhã é muito... tem de novo, amanhã eu fico acordada. Pois é, o problema nosso é o globo terrestre, né? Aqui. Que bom, eu estava procurando, não estou achando o meu. Comprei 5 exemplares, dei um para minha filha e meu neto em Brasília. Eu aqui tenho 3 netos, um de sangue, que é o Felipe, que está no Rio com o pai, passando férias. E tenho 2, o filho da Gal, o neto da Gal, que é o Ian, e a Clarinha, neta do Beto. Você conhece o Beto, Janaína? Meu motorista. Claro, filha do Beto, né? Aí eu já mandei o dos 2 pequenos. Esse é o do Felipe, e eu tenho um meu que está guardado. Pois eu ia começar apresentando vocês, o que não precisa realmente, vocês são figuras carimbadíssimas da literatura brasileira. Mas eu preciso dizer, já que é um começo de live, que a Janaína Amado várias vezes pós-graduada em História e História Econômica, e a Paloma Jorge Amado é psicóloga. Ambas têm vários livros. Tem nenhuma pós-graduação. Os psicólogos são assim mesmo. Eu tenho um filho que terminou de fazer e quase que não defende o TCC, porque resolveu que não queria defender. Aí, como disse o meu filho mais velho, e por que ele foi defender, afinal? Eu disse, foi de livre e espancada à vontade. Aí ele defendeu. Mas o importante em tudo isso, além dos livros que elas já escreveram, cada uma delas tem vários, hoje nós estamos aqui especialmente para falar do Menino Graciliano. O Menino Graciliano é o livro que vocês estão vendo agora em tela. É um livro escrito pela Janaína e ilustrado pela Paloma. Então, eu tenho uma primeira pergunta. Vocês que toda a vida viveram no meio literário brasileiro e no mais alto escalão de qualidade, por que Graciliano Ramos? Porque o Menino Graciliano é sobre a primeira parte da infância do Graciliano Ramos. Por que Graciliano Ramos entre tantos grandes escritores? Posso começar a responder? Por favor. Não só pode, como deve. A ideia é sua. Então, nós temos uma ligação, a família Amado e a família Ramos, nós temos uma ligação muito grande. E nós nos consideramos, inclusive, primos entre nós. Uma filha do Graciliano, Luísa Ramos Amado, é casada com um Amado, James Amado. Né? Então, nós temos no caso, prima da Paloma e a minha irmã Fernanda, que é neta do Graciliano e sobrinha do Jorge. Muito minha amiga Beatriz. A Beatriz, não, é a Fernanda, minha irmã. Tá. A Beatriz é muito amiga, sim, mas ela não é Amado. Ela é desse grupo Ramos Amado, que eu vou explicar um pouco. Filha da irmã da tia Luísa. Quem é Ramos e Amado é Luísa Ramos Amado, filha do Graciliano, que se casou com o meu pai, que é James Amado. Agora, a Fernanda, filha deste casal, Fernanda, é Ramos e é Amado. Os outros todos ou são Ramos ou são Amado.
certo? Certo. Mas a gente passou a vida inteira juntos, nos curtindo, como se fôssemos realmente primos entre nós. E, inclusive, nós escrevemos um livro juntos para crianças e adolescentes que eu acho bárbaro, chamado A Nave de Noé. Lembra, Paloma? Assinamos como Primos Ramados. Ramados Perfeito. É o nosso título. Tem o Caco, o Ricardinho Ramos, que é o nosso primo Caco, tem a Beatriz, tem a Inaê, que é a irmã da Janaína, outra filha de tio James, tem meu irmão João Jorge. Olha, foi uma farra. Nós adoramos fazer o livro. Eu adoraria recuperar essa família Ramada, porque o Ricardo Ramos... Se você ler esse livro, você vai gostar. Claro, o Ricardo Ramos já é autor nosso. A Beatriz, aquele ser difícil, está prometendo textos faz muito tempo. Mas ela borda, atualmente ela borda, fica muito lindamente, difícil. borboletas. Bordar, borboleta e escrever. Aí, adoraria pegar a família Ramado para um novo livro. Fica o primeiro desafio, porque há outros. Tá certo. Certo? Vamos. Bom, então vocês começaram um pouco pensando nesse lado familiar afetivo. Foi aí que foi escolhido? Não. Não tem nada a ver. Eu comecei por aí só para dizer que a gente já tinha esse lado familiar e afetivo, como você disse. Mas o livro é o seguinte: eu morei durante quase 20 anos em Maceió, Alagoas, né? Que, aliás, é onde eu estou agora, por causa da pandemia. Mas e morar aqui em Alagoas foi conviver com Graciliano o tempo todo, né? Esse autor alagoano, de Palmeira dos Índios. Mamãe veio aqui várias vezes com meu pai, a gente foi a Palmeira, foi à cidade natal do Graciliano. E eu, quando fui sair daqui, eu falei, não, eu vou escrever sobre o Graciliano para crianças, porque para ser um primeiro contato, né, da criança com esse autor. Eu estou aqui em Alagoas, eu vou escrever enquanto estou aqui. Foi essa a ideia inicial. E aí eu fiz um pequeno texto que depois foi sendo melhorado. Aí depois entrou a Paloma. Conta, Paloma. Foi sendo melhorado e ganhou as ilustrações da Paloma. A Jana, eu vou recuar no tempo, quando nós éramos meninas. A Jana sempre foi o meu ídolo. E nós era mais velha. Porque ela é da idade do meu irmão João. Ela era mais velha. Ela e o João eram juntos contra o mundo, e eu, a escrava que tinha adoração pelos dois. Enfim. Mas ela me dava muita bola, sabe? Era uma prima, eu diria que era uma irmã mais velha, que me dava bola, que conversava comigo. Eu tinha muita gratidão. E nós formamos uma dupla de cantoras. Quando eu tinha uns 5 e ela tinha uns 9 anos, chamadas Irmãs Oliveira. Acontece que o dom do canto não é bem o dom da família Amado. Se a família Amado é capaz de escrever livros, cantar não era muito. Então, eu não consigo cantar nada. Não existe no mundo quem cante pior do que eu. Paloma, por causa do lado gataio, já canta. Um pouco. Mas, então, como essa nossa dupla não deu certo, agora... Primeiro, deu certo a junção dos primos todos, no livro A Nave de Noé. E como depois que eu, digamos, me aposentei, passei a desenhar muito mais do que eu desenhava antes, e fiz algumas ilustrações, inclusive um livro infantil meu que eu ilustrei e foi publicado, mais 2 livros infantis que não foram publicados. 2, não, 3. E aí Janaína, eu acho que viu isso
e me convidou para ilustrar. Eu fiquei felicíssima, porque pela primeira vez eu ia ilustrar alguma coisa que não tinha sido escrita por mim. Então, ela me mandou o texto, eu fiquei bastante horrorizada com o que eu ia ter que desenhar, porque o menino Graciliano apanhou mais do que boi ladrão. Eu dizia, meu Deus do céu, vou atrás de saber como é que é uma palmatória exatamente. Fui fazer umas pesquisas sobre os brabos alagoanos que educavam seus filhos na base da palmada. Mas saiu, ficou, e aí, de repente, uma terceira pessoa entrou, que foi você. Então, agora é a sua parte. Paloma, então, o segundo desafio não seria esse, mas agora o segundo desafio é você nos mandar seus textos não publicados. Adoramos inéditos. Vamos publicar tudo. Agora, eu queria saber o seguinte: o livro, como a Paloma termina de dizer, traz cenas terríveis de castigo corporal e abandono psicológico do menino Graciliano. A Janaína é uma historiadora, então você conhecia já de antemão esse contexto da surra, da palmatória. Como é que você acha que isso vai chegar às crianças de hoje? Quando, inclusive, existe o ECA, a gente sabe que não é dos mais respeitados, mas existe, e onde é proibido pais baterem nos filhos, pode dar até cadeia. Como é que você acha que isso vai funcionar? Essa eu acho uma ótima questão, Leda, porque ela me apareceu logo, né? E eu, então, resolvi reler o Infância, o livro do Graciliano sobre a própria infância, em que ele conta esses horrores todos a que a Paloma se referiu, né? Aí eu disse, bem, é a infância do Graciliano, então essas coisas têm que aparecer, né? Porque era assim que era a infância, não só dele, como de várias outras crianças na época, né? E, além disso, eu pensei o seguinte, mas eu não posso também exagerar, porque é um livro para crianças que se pretende com 8, 9, 10 anos, por aí. Então, não vou apresentar um livro de terror, né? Então, o que eu segui? Eu reli o Infância, como eu disse, aliás, é um livro que me emociona muito. E a você também, né? Então, ao reler o Infância, eu procurei retirar algumas frases que diziam o que estava acontecendo, mas não com aquele horror, com aquela nudez que o estilo Graciliano Ramos traz, né? Então, eu separei essas frases e complementei com as minhas próprias, em que eu situava a cena e entrava, então, o texto do Graciliano. Eu acho que, dessa maneira, ficou um livro forte, ficou, certo? Sim. É errado isso? Não. Se trata de cenas, né, de uma história acontecida no final do século XIX, né, no interior de um estado do Nordeste. Então, era assim que era, não adianta querer enfeitar. E onde, estado do Nordeste, onde certamente, no interior e até na capital, os pais ainda dão umas boas palmadas nas crianças. Não só aqui, mas em outros estados também. Também né? No Sudeste também. A gente sabe que bater em criança, infelizmente, ainda é um hábito de muitos, né? E parece que o próprio Graciliano também batia bastante, porque era esse o aprendizado. Agora, quando eu fiquei... Primeira reação, mas ele apanhou muito. Eu me lembrei que as crianças elas têm muito mais resistência a estas verdades do que nós adultos, certamente porque nós adultos já trazemos incorporados nossas
frustrações e medos em relação a isso. Me lembrei uma coisa que eu não sei, vocês devem saber, mas o original do Chapeuzinho Vermelho, do Perrault, não termina com o caçador matando o lobo, abrindo a barriga, tirando uma vovó não digerida, inteirinha, viva. Não. A frase final do Chapeuzinho Vermelho é Elelu a manger le petit chaperon rouge. E o lobo comeu o chapeuzinho. Comeu e pronto. Porque é da natureza do lobo comer Chapeuzinho Vermelho. E se ela foi desobediente, foi pela floresta, azar dela que vai ser comida pelo lobo. Mas as pessoas adultas que depois pegaram essa história adocicaram para não perturbar as crianças. Na realidade, as crianças não ficam perturbadas, porque as crianças que leem histórias infantis, a relação delas com a morte tem uma distância imensa, muito maior do que a que nós, adultos, temos. Então, até o livro único infantil meu, escrito por mim, que eu ilustrei também, que é o Tomás, ele trata justamente de morte, mas uma morte num momento de extrema felicidade. Justamente porque eu queria escrever sobre morte para a criança, sem ser um desespero, que no Chapeuzinho Vermelho é. Na infância do Graciliano, graças a Deus, ninguém morreu, só apanhou para burro. E as crianças vão passar a ter uma noção de que assim as coisas aconteciam. Elas têm que ter esses dados históricos, o que foi. Hoje em dia, a gente vive um momento, esse é o meu ponto de vista, em que se pretende apagar muita coisa da história, em função de uma reescritura da história que é necessária, mas uma reescritura, às vezes, um tanto tendenciosa. Muito tendenciosa. Mas eu não vou falar mais disso, porque eu tenho uma historiadora aqui na minha frente. Que isso, Palermo? Ela é sabida. Agora deu bobeira nela. Não deu nada. Eu continuo aquela fã ardorosa da Janaína. Não, eu também. Aí a gente vai ficar se elogiando, né? Não. Olha, mas Paloma, você falou das histórias europeias que não terminam nada bem. Existe também o fato de que a Bela Adormecida, quando sai do próprio castelo, fugindo para que os filhos não fugindo com o príncipe, para que os filhos não fossem sacrificados, vai para o castelo da sogra. E a sogra era um ogro. Era mais ou menos a mãe da Branca de Neve, a madrasta. Os europeus parece que encaram mais facilmente a crueldade, talvez eles sei lá, digiram de forma diferente isso. As nossas crianças são mais protegidas, talvez. A gente tem medo do maniqueísmo, mas não é maniqueísmo. Trata-se de uma realidade. Você, como psicóloga, eu vou mostrar agora algumas das suas ilustrações, ou como disse a Janaína, que delícia, das ilustras que a Paloma fez. Gostei. Você pegou muito bem a fragilidade, a tristeza, o desamparo psicológico da criança Graciliano depois de uma surra, né? Que realmente a gente acha algo assim, eu não faria isso com meu filho. Olha, aqui a criança está completamente desamparada. É uma criança muito triste. Também o pai havia castigado com um chicote. E, nesse momento, você colocou a baleia, e a baleia não realmente, porque não era ainda, mas você coloca um cachorro. É pontuando o Graciliano um pouco, né? Sim. Porque as pessoas que vão ler para os filhos, sabem quem é a baleia dentro do outro livro e tal.
Esta e como figura faz parte do Nordeste chamar cachorro com nome de peixe, sendo que baleia não é peixe, é cetáceo, mas não tem importância, né? Nessa segunda figura que está aparecendo, eu acho assim Aqui fantástico. Eu não vejo figura nenhuma. Eu também não. Você não está vendo? O público é que vai ver. Então, assim, é a criança atrás dos caixotes, absolutamente arrebentada de tristeza, e os instrumentos usados. A cinta, a palmatória, o chicote. Isso fez com que realmente, para mim, assim, que não sou nada jovenzinha, fosse muito assustador que a criança apanhasse dessa forma. Porque eu me lembro... Essa, para mim, foi a mais forte das ilustrações. Quando eu olhei, eu fiquei tocadíssima por ela. É muito porque a criança está inteiramente indefesa, né? E eu vou te dizer que ali. Isso para mim, teve a ver muito com o que o papai contava. Papai foi do tempo da palmatória. Não que minha avó fosse bater no filho dela, porque eles eram todos anjos, né, Janaína? Com asas. Com asas. Bons. Faziam xixi dentro da feijoada, mas, dizia minha avó, um xixizinho de anjo. Fazia dar o gosto, temperar. Mas papai viu muito espancamento na vida dele. E eu acho que o James também devia ter a mesma reação que o papai, que, para eles, a pior ameaça era: menino, olha que eu te dou um tapa. Um tapa. Mas nunca bateram. Nenhum dos dois jamais bateu nos filhos. Aliás, a pior das piores era dizer: vou te mandar para um colégio interno, porque foi o que eles sofreram. Mas o papai falava muito de palmatória, falava de como ficava a mão, porque eles apanhavam na escola, não era só pai e mãe. Professora batia. A Janaína conta isso. Do medo do menino Graciliano em ir para a escola, porque ele achou que iria apanhar tanto quanto apanhava do pai. Quer dizer, era dupla jornada de pancadaria. É isso mesmo. A Paloma entrou agora num assunto que seria realmente a minha próxima pergunta. Como é que vocês se situam do Jorge Amado, da Zélia Gattai, do James Amado e a Jacinta, que a Janaína me deve uma resposta sobre as obras dela, e até para Graciliano. Como é que se faz essa ponte? A Paloma citou que o Jorge falava das palmatórias, as mesmas que o Graciliano apanhou. Mas como é que é essa transposição Amado-Ramos? Porque esse ela é um foi livro amado. Para nós, ela foi muito natural, né? Porque a ligação dos Amado com os Ramos ela é muito antiga. Não é, tio Jorge Amado, quando era ainda um menino, ele tinha o quê, Paloma, 12, 13 anos. Quando ele fugiu para Sergipe? Veio a Alagoas, né? Ele foi a Sergipe e veio a Alagoas para conhecer Graciliano Ramos. Ele era um jovenzinho. Queria ver o Graciliano Ramos. Ele queria ver o Graciliano. Ele fugiu para a casa do avô, em Sergipe, e porque ele não queria ficar no colégio interno, justamente eu estava falando de colégio interno, e pegou um trem para Alagoas para conhecer Graciliano Ramos. É um pouco engraçado a gente dizer isso, porque os meninos de 14 anos daquele tempo, pelo menos os da nossa família, liam muito, tinham essa curiosidade, era um outro tempo. E aí vocês vejam que coisa incrível que ele fez, né? Quer dizer, ele saiu de Salvador e veio parar em Maceió, naquela época em que as comunicações eram terríveis. Para quê? Porque ele queria ver em pessoa aquele autor que ele tinha lido e que ele tinha gostado tanto,
né? Então, a partir daí, se criou uma ligação muito grande entre Jorge e Graciliano, com uma diferença de idade grande. O Graciliano era duas décadas e meia mais velho do que Jorge. Depois, Graciliano vai para o Rio, Jorge também, e ali eles estreitam a sua amizade. Né? Quer dizer, já era uma coisa que vinha. Uma conversa que é muito citada na família, Paloma deve se lembrar, é uma festa que é dada, acho que em São Cristóvão, né? Para onde o meu avô se mudou, já que o tio Jorge estava lá e tudo, eles foram para o Rio também. E compraram um sítio lá e fizeram um jantarzão desse tipo, de chamar todo mundo. E, nesse jantar, o objetivo do jantar era apresentar um cantor que tinha chegado há pouco de Salvador e que não era ainda muito conhecido, e que se chamava Dorival Caymmi. Apenas. Como eu disse no começo, vocês não precisam mais apresentação, mas realmente conviveram com tudo que havia de excelente no Brasil literário, cultural, né? Que se formava excelente e que a gente tinha esse privilégio de estar junto. Mas eu queria dizer que uma outra coisa, a mim pessoalmente, inspirou em relação às ilustrações, juntando os Amados com o Ramos, é que papai e tio James viveram em fazenda de cacau, depois foram para Salvador, mas eram filhos de um sergipano que tinha raízes sertanejas muito grandes. E a mim, eu junto muito Graciliano Ramos com Jorge James Amado no que eles têm de sertanejo. E o sertanejo traz essa coisa mais dura, mais agreste, mais raízes da terra. Daí que, em determinado momento, eu resolvi passar uma poeira do sertão, cor de terra. Das ilustrações, né? Nas ilustrações, essa ilustração que eu estou mostrando agora, e é bom que todo mundo que nós não estamos vendo. Isso. O marronzinho não é um marronzinho, é a areia, é a terra que penetrava em toda a casa, até na cabeça das pessoas, se a gente for pensar. Tudo. Porque há um momento... A terra vermelha, né? Vermelha. A terra sem água. Porque há um momento exato em que o Graciliano diz que estava com sede. E sede no calor é terrível. E ele ficou ao redor do filtro esperando que chegasse a água, e era tipo assim, espera que daqui a pouco chegue, e não chegava. E não chegava. E isso, você imagina, Leda, ele era o filho do proprietário, né? Então, quem era devido todos os direitos. Imagine o filho de um daqueles empregados, né? Quantas horas a mais não esperou? Porque o menino pequeno, o Graciliano pequeno, ele conta isso, está no livro, né? Ele está com sede, pede água e não tem água, não tem. Mandaram buscar e a água não chega, e ele sente a língua como se fosse pegando fogo, né? E demora muito até essa água chegar. Eu acho que essa cena, Leda, que você lembrou, é das mais assim... das mais importantes do livro, é aquela que talvez explique muito do que a Paloma estava falando, da vida no sertão, da dureza da vida na época, das dificuldades que a criança também passava. Então, eu imagino que uma criança de hoje, vamos supor, de uma cidade, do Rio, de São Paulo, ela não passa por isso, mas eu acho que ela é capaz de se identificar com aquele menininho ali que estava com sede, né? E eu acho que disso a gente ainda tira mais uma relação muito importante entre os Amados e o Ramos. É a capacidade que tiveram esses meninos que estavam do lado privilegiado da história
de entender o lado dos mais pobres, o lado dos desassistidos, e passarem a escrever em função de que essa diferença não mais existisse. O lado político que os levou a militar por tanto tempo em partidos de esquerda, tanto jovens. Porque, apesar da diferença entre eles, né, Palé? A diferença, apesar da diferença de idade e tal, tanto Graciliano quanto Jorge, depois Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego e tal, todos eles fazem parte daquilo que ficou conhecido como a geração de 30, né? E todos eles têm como temática principal a sua terra, a sua gente, o sofrimento e as alegrias do seu povo, né? E realmente Paloma tem toda a razão, essa veia política, quer dizer, que se depois se tornou uma veia política, partidária e tudo, Graciliano não foi preso à toa aqui em Alagoas, né? Ele saiu daqui preso durante o Estado Novo, durante a ditadura de Vargas, acusado de ser comunista, né? Então, vocês vejam que tudo isso os uniu mais, né? Eles estavam presentes no primeiro Congresso Nacional de Escritores, eles assinaram muitos manifestos juntos e, sobretudo, eles têm uma literatura comprometida com a sua gente, com o seu povo. Isso eu acho extremamente importante no livro, que as crianças comecem a perceber essas dificuldades, não só delas próprias, mas pessoas como Graciliano, que se tornaram grandes autores, o Jorge Amado, o James também, e passaram por essas dificuldades. Então, pode ser um elo de esperança para elas. Sabe, não sou só eu que estou sofrendo, ainda mais nesse momento em que a fome grasa no país. É muito importante saber que outras pessoas passaram por isso e superaram, suplantaram. Então, eu vou fazer meu último desafio para vocês. Já há vários, né? Esse é o último. Que tal continuar um pouquinho a história do Graciliano? As duas. Em livro. Com a história do Graciliano? A biografia, porque nós paramos num ponto em que ele está começando a ser alfabetizado, em que havia todos esses, não vamos dizer horrores, mas problemas na vida dele, e agora ele começa a ser alfabetizado. Daí, o que aconteceu até ele? Porque o livro termina dizendo que Graciliano Ramos é um dos maiores escritores desse país, tornou-se um dos maiores escritores. Verdade puríssima. Como foi? Como é que aquele menininho... Não, você não vai responder isso agora, você vai responder no livro. O jovem Graciliano aí agora. Seria isso. Nós temos um outro caminho, né? Eu acho que esse que você propôs é interessantíssimo. Há algumas boas biografias sobre o Graciliano, né? Como a do Denis de Moraes, a própria Miriam Fraga escreveu sobre a vida de Graciliano e tudo. E agora nós estamos partindo para um caminho que é próximo, mas que não é exatamente o de desenvolver a biografia do Graciliano, mas é de pegar outros escritores e pensar neles durante a infância. Né? Como é que eles eram como crianças, né? Então, nós agora estamos trabalhando eu devo entregar para Paloma um texto muito em breve sobre a biografia de uma poeta que ainda não é muito conhecida, mas já é muito valorizada, que é a poeta baiana Jacinta Passos. Eu até diria que eu já conversei com você sobre essa senhora. Isso. Então ela vai... A infância dela, né, que é passada na região do Recôncavo Baiano, ali em fazendas e em terra, vai ser o segundo livro que a gente vai escrever. E o terceiro a gente já sabe qual é, mas é segredo, né, Palé? É segredo? O terceiro é segredo, né? Nossa, então já fica de cara assim, o convite
mandem para a editora Sintra, por favor, nós receberemos com o maior Vocês carinho. têm a preferência total. Oh, obrigada, fico realmente esperando. Eu sei que vai ser muito bacana e eu tenho, inclusive, algo para sugerir para vocês. Aqui em São Paulo, nós estamos agora trabalhando para normatizar os direitos da Patrícia Galvão, a Pagu, que, inclusive, em 1950, disputou com o Jorge Amado uma cadeira de deputada. Ele ganhou, mas ela não ficou brava, eles foram amigos até o fim da vida. E é uma infância muito bacana também, e com muitas surras também. As infâncias de antigamente eram bem difíceis. As de atualmente também. Sobretudo se você pensar nesse povo tão sofrido, tão empobrecido. Como é que pode empobrecer mais do que já era pobre? Não é? Que vive em áreas insalubres, que essa é uma pancada mais dura ainda, não é? Sim, agora o país está muito triste, né? Tá realmente. Eu acho que o que a gente puder fazer, cada um no seu estilo, cada um na sua iniciativa profissional, o que a gente puder fazer para minorar, vale. Por menor que seja, vale sempre. Também acho. Eu acho, tudo que for possível. Eu queria só dizer uma coisa em relação às ilustrações. Eu sei que a gente já estava indo no bom caminho para terminar. Se quiser, depois corta isso. É que eu tive um modelo para o menino Graciliano. Conta. O meu neto Felipe. Ai, que legal! Então, por exemplo, ele sentadinho assim, acabrunhado com a surra que levou, eu pedi para ele, meu filho, ele já tem tanto tempo que ele era pequeno, ele agora é um humão de 15 anos, mas que cresceu, ficou grande. Ele cresceu assim, ele era pequeno. Aí ele se sentou num cantinho, ficou assim. Eu digo, não, mas eu quero cara de muito triste. Quer dizer, fazer essas ilustrações para mim teve um plus de avó com neto, de relação. E depois ele queria saber por que ele estava muito triste. E aí eu dizia, ele não podia acreditar que existiu isso e que ele escapou. E que os motivos eram muitos. Paloma, Janaína, foi assim um prazer enorme conversar com vocês e eu espero que nós tenhamos, nesta vida, ainda muitas conversas, muitas possibilidades. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Leda. Ana, obrigada por me chamar para ilustrar. Meu amor. Eliana Oliveira, nós tínhamos o mesmo nome. Eliana e Eliana Oliveira. Seu livro. Realizamos mais esse sonho. Tá? Tchau, querida. Eu que te agradeço. Beijo grande. Tchau, Leda. Tchau, tchau. Escutar essa fala. Leiam o livro, olhem as ilustrações, vocês vão gostar. Muito. O livro está lindíssimo e é um apelo à esperança, realmente. Você pode superar. Obrigada. Tchau.